Boa noite, Igreja do Senhor, a paz e a graça. Um abraço grande para vocês. É bom estar aqui, mais uma vez, para trazer a palavra do nosso Deus. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Cristo, segundo o evangelista Lucas, no capítulo 2. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor nos versos 25 a 35. Amém? Todos encontraram? Eu peço que esse coloque de pé. Esse aqui tem... Os irmãos já ficaram de pé várias vezes, mas vamos ficar de pé e vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus. Lucas, capítulo 2, verso 25 a 35. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também a espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Pai Santo, Deus de graça e misericórdia, nós oramos, ó Pai, nessa noite, na certeza que o Senhor está aqui neste lugar, ó Deus, contemplando, ó Deus, o louvor e a adoração. O Senhor, meu Pai, ó Deus, está muito acima de nós, mas o seu coração se alegra do teu povo que o adora, Senhor. Porque o Senhor, meu Pai, nos amou e enviou o teu Filho para nos salvar. Em Ti temos esperança, em Ti temos salvação, em Ti temos novidade de vida. O Senhor, meu Pai, ó Deus, tem transformado cada um de nós. Aqui está, meu Pai, as ovelhas do teu pastoreio, Pai. Tu és o sumo pastor, Tu és o Senhor de toda a igreja. Tu estás acima de todas as coisas, mas tem amor, meu Pai, e recebe de nós adoração. Pai, eu peço que o Senhor, meu Pai, fale ao coração da tua igreja, por graça, meu Pai. Nos ajuda, meu Pai, a entender, ó Deus, e nos faz ser edificados, ó Pai, para o louvor da tua glória. É o que eu te oro em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém. Louvado seja Deus. Pode sentar, a igreja do Senhor. Irmãos, o mundo está comemorando esses tempos, está comemorando e aproveitando. Mas enquanto uns aproveitam, outros choram, né? Alguns têm momentos de prazer, de festejo, saem para beber, e para curtir a vida segundo o mundo, mas eles estão apoiados no próprio poder e nas suas próprias posses, naquilo que eles têm em suas mãos. Mas, irmãos, outros estão chorando e lamentando nesse momento, não tem motivo nenhum para comemorar. Por quê, irmãos? Muitos não conhecem a Deus, e por terem posses, se apoiam em suas posses, mas quando não tem nada, não vem motivo para alegria no coração. Nós temos a Cristo, nós temos a esperança, nós temos, irmãos,
a luz do mundo que ilumina a nossa vida, os nossos corações, o nosso caminho. Deus é a verdadeira paz, Ele é a nossa verdadeira paz. Não o dinheiro, não as posses, não as conquistas, não os prazeres desse mundo. Deus verdadeiramente é o amor do nosso coração e a luz da nossa alma. Irmão Simeão, que nós estamos aqui lendo o texto, foi um homem que viveu um período em que 400 anos Deus não falava ao seu povo. Deus se calou e não se manifestou, não manifestou a sua glória, porque todas as vezes que Deus manifestou a sua glória, Ele manifestou a sua glória com poder, e o povo de Deus foi liberto do Egito, foi liberto, irmãos, em muitos momentos, e Deus agiu com muito poder, e Deus mostrou que Ele era Deus. As nações ouviram e disseram, verdadeiramente, esse é o Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Reis disseram isso, quando se dobraram diante dele, que é Todo-Poderoso. Mas havia, irmãos, a promessa daquele que era o Consolador, que viria para consolar Israel, para trazer, irmãos, à luz aquele povo que estava perdido. Aquela geração, irmãos, já não buscava mais a Deus verdadeiramente de todo o coração. Somente os remanescentes buscavam a Deus. Somente, irmãos, aqueles que Deus preservou estavam atentos, orando, buscando, intercedendo, na esperança das promessas de Deus. E Simeão, irmãos, era um desses remanescentes, um homem que a palavra do Senhor, irmãos, começa o texto dizendo um homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. Esperava, irmãos, a consolação. A consolação não é somente um ato em que Deus liberta um povo da escravidão visível, mas é um ato de Deus, de misericórdia de Deus, em que Deus liberta espiritualmente o seu povo, em que Deus liberta aquele povo que está cativo. O povo estava, irmãos, se debruçando no legalismo, buscando a religiosidade e buscando, irmãos, ser aceito por Deus por seus próprios méritos. Eles não conheciam verdadeiramente a Deus, mas Simeão, irmãos, esperava aquele que era Senhor de todas as coisas. Irmãos, o tema da mensagem dessa noite é a esperança da promessa. O encontro de Simeão com a salvação. O encontro, irmãos, de um servo que esperava a consolação, que recebeu a consolação no Salvador, na luz do mundo, no sol da justiça. Eu poderia dizer, da grandeza da salvação de Jesus Cristo, aquele que é a consolação de Simeão e a consolação de todos nós, o sol da justiça. Amém, irmãos? E eu gostaria que nós voltássemos o nosso coração para a certeza, irmãos, que o mesmo Deus, aquele mesmo menino que nasceu naquele dia, que Simeão segurou em seus braços, é o mesmo Deus a quem nós servimos, a Jesus Cristo, o único Salvador. Aquele, irmãos, que devemos lembrar nesse momento em que o mundo está comemorando muitas coisas, mas Ele é o nosso verdadeiro Natal, Ele é a nossa verdadeira esperança, Ele, irmãos, é o nosso verdadeiro motivo de viver. E Simeão, irmãos, tinha essa certeza no coração. É muito difícil, irmãos, nós vigiarmos no momento em que as pessoas não estão vigiando. É difícil ser crente e se manter fiel quando nós olhamos do lado e nós não achamos que as outras pessoas também estão vigiando. É difícil. É difícil se manter íntegro. É difícil se manter, irmãos, com o coração, irmãos, voltado para Deus e cheio de esperança quando olhamos para os lados e não vemos esperança. Simeão, irmãos, estava nessa situação, mas Deus deu graça a ele. Ele foi parte dos remanescentes, e ele viu, irmãos, em primeiro lugar, a majestade do rei, naquele humilde templo, naquele lugar em que o nosso Senhor nasceu, onde havia humildade, onde havia somente uma criança. Simeão, irmãos, ele viu ali a esperança. Ele esperou, mas ele não viu com os olhos humanos. A palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus,
No verso 25 diz assim, e o Espírito Santo estava sobre ele, e revelava-lhe o Espírito que não passaria da morte antes de ver o Cristo do Senhor. Ele não estava, irmão, sendo movido pelo simples fato de ele ser um homem e ter esperança em si mesmo, mas ele estava sendo movido pelo poder do Espírito Santo. E o mesmo Espírito, irmãos, que atuou, e que mostrou, e que revelou, e que deu esperança, é o mesmo Espírito que atua em nós. É o mesmo Espírito, irmãos, que pode aquecer o meu coração no momento de aflição, e é o mesmo Espírito que pode aquecer o seu coração também no momento de aflição, no momento de desespero. Eu não sei o que é que está no teu coração hoje, o que é que está no teu coração depois desse ano que passou, depois desses anos que você viveu, mas Deus é, irmãos, e continua sendo a nossa única esperança e o nosso único motivo de alegria, e Ele deve aquecer o seu coração. Irmãos, ele viu na majestade, irmãos, naquele humilde templo onde Jesus estava, naquele lugar onde o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, uma criança. E ele pegou, irmãos, a criança em seus braços, e ali estava o Rei do mundo. Não somente o Rei do mundo, mas o Rei de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas. Aquele que desde o princípio existia, e nele tudo o que foi feito se fez. Ele estava, irmãos, ali, mas era apenas uma criança. Como podemos, irmãos, olhar as coisas de Deus de forma humana? Como podemos olhar simplesmente com as vistas humanas as coisas que Deus está fazendo? As coisas que Deus faz, as coisas que Deus opera, as coisas que Deus tem para fazer, irmãos, são coisas que são discernidas espiritualmente, que Deus vai nos mostrar os planos de Deus para nossas vidas. Eu tenho certeza, irmãos, que cada um de vocês aqui foi chamado e comissionado por Deus. Você foi chamado primeiramente para uma nova esperança, para uma nova vida em Cristo Jesus. Deus lhe deu, irmãos, esperança. E Deus tem nos chamado para algo, para que você seja participante dessa família espiritual, desse reino, viver o reino de Deus que Deus estabeleceu. Você faz parte dessa família, nós fazemos parte desse reino. E nós não podemos viver como se esse reino não existisse. Porque aquele povo estava vivendo, irmãos, como se a promessa de Deus nunca fosse ser concretizada. Então eles estavam estabelecendo a sua própria forma de viver. Eles se esqueceram de Deus. Deus estava em seus lábios, mas não estava em seus corações. E eu pergunto para nós, Deus está somente em nossos lábios, ou Ele está em nossos corações? Ou Ele é a nossa luz, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa força? Não se entristeça com as coisas que estão à sua volta. Elas não têm o poder de tirar o brilho de Cristo que está em você. Você é luz de Cristo. E você deve brilhar. A palavra do Senhor diz, irmãos, que a luz de Cristo não deve estar escondida. Deve estar num lugar para que seja vista. Não, irmãos, que deve haver, irmãos, glória em nós, em nossa atitude. Mas nós devemos ser a luz de Cristo. Quando as pessoas olharem para nós, devem ver a luz de Cristo, o poder de Cristo, a graça de Cristo de transformar alguém que é pecador como eu em um servo de Deus, para pregar, para anunciar as boas novas, para ser exemplo de vida. Deus os usa. E Deus estava, irmãos, usando ali Simeão para nos mostrar que é possível ter esperança no meio de um povo que não tem esperança. É possível, irmãos, ser preservado. A fé é possível ser preservada mesmo quando as dificuldades são imensas ao nosso redor. Então, irmãos, busque a força que está em Deus, busque que Deus fortaleça o teu coração, para que você continue caminhando como um servo do Senhor, em detrimento de tudo aquilo que você vê à sua volta. Deus é a nossa paz. Deus, irmãos, Ele se revela de forma humilde, mas Ele é poderoso. Amém?
Mas nem todos são capazes de fazer como Simeão e olhar aquela criança e, mediante aquilo que é a instrução do Espírito Santo, entender que ali é o Rei do Universo. Só Deus pode revelar. Não é aquilo que eu acho, mas é aquilo que Deus revela. É a palavra de Deus expressando a vontade de Deus. É um homem que foi guiado pelo Espírito, mas certamente também conhecedor da palavra e das promessas de Deus. Amém? Então, irmãos, a majestade de um rei no humilde templo. Mas a fé que abraça aquilo que os olhos não alcançam. A nossa fé, ela tem que ver além daquilo que os nossos braços não alcançam. Às vezes, a gente olha as coisas, a gente só vê só a dificuldade das coisas, não é? A gente olha e a gente vê que a dificuldade é tão grande que a gente não é capaz de abraçar aquilo ali. Mas em Deus, nós somos capazes de superar todos esses obstáculos e assim, irmãos, se colocar como um vaso diante de Deus, para que Deus trabalhe através das nossas vidas. Isso você pode fazer, irmãos, onde você estiver, no seu trabalho, você pode fazer isso no seu lugar onde você estuda, na sua faculdade, na sua escola, as crianças aqui com seus coleguinhas da escola, nós, irmãos, somos vasos de Deus para sermos usados por Deus. E a fé, irmãos, nos faz alcançar aquilo que Deus propõe em nossas vidas, diante da vontade de Deus. Lá em Mateus 13, de 45 a 46, fala assim: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a comprou. Ali estava, irmãos, a maior de todas as pérolas, o Senhor do Universo, mas era um bebê. Ele segurou nos seus braços aquele bebezinho que estava embalado ali, mas ele entendeu que ali não era somente um bebê, mas ali era o Rei do mundo, que foi enviado por Deus para a salvação de todo aquele que crê. 1 João 3,1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele mesmo. O mundo não conhece a Deus. O mundo não conhece a forma que Deus age. Então o mundo vai agir, vai continuar agindo da forma que o mundo age. Mas nós, irmãos, vivemos o reino de Deus. E nós devemos viver na perspectiva desse reino. E viver como servo de Deus e ser exemplos de Deus. Mas não é possível, irmãos, sermos servos de Deus sem fé. É preciso ter fé nas promessas de Deus, naquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, e nas promessas e na palavra de Deus, que é a revelação de Deus. Também a paz do servo que encontra o seu descanso. Quando nós encontramos a esperança, irmãos, mesmo depois de perseverar, quando Deus ele nos mostra o que devemos fazer, da forma que nós devemos fazer, que Deus abre os nossos olhos, seja você que está perdido sem Deus, que Deus lhe mostra a esperança que é Cristo, seja você que é servo de Deus, está na igreja de Deus, mas ainda não conseguiu achar o seu caminho, quando Deus nos mostra, irmãos, o caminho, que Ele se revela a nós, e que nós, irmãos, nos rendemos a Ele, porque é preciso se render diante de Deus. Não é somente eu encontrar a Deus e continuar vivendo a minha própria vida. É preciso que eu me renda diante de Deus. Diante daquilo que Ele tem proposto. Diante daquilo que Ele tem chamado. O chamado de Deus é um chamado irresistível para fazer a vontade de Deus. Mas às vezes nós queremos ir contra aquilo que Deus nos chama. Deus nos chama e nós devemos fazer. Não podemos resistir aquilo que Deus nos chama a fazer. E Simeão diz assim: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. É como se Simeão dizia assim: o Senhor me fez nascer com um propósito de ver a luz, a esperança, a justiça de Deus, e eu seguro agora nos meus braços o Salvador do mundo. Agora eu estou em paz, agora eu posso morrer em paz. Tudo que Deus tinha proposto a mim, assim eu fiz, e agora eu estou em paz. Quando nós encontramos, irmãos, aquilo que Deus tem proposto a nós, nós encontramos paz.
Nós devemos buscar essa paz verdadeira em nossa vida, em nosso coração. Buscar a paz, irmãos, que tira, irmãos, que destrói todas as outras coisas. Seja ódio, seja rancor, seja qualquer coisa que esteja na nossa frente, Deus pode destruir. Às vezes, irmãos, estamos sem esperança. Às vezes, irmãos, estamos sem perspectiva de Deus. Mas Deus, irmãos, tem propósito em cada um de nós. Deus quer nos usar da forma que Ele quer. A questão, irmãos, é que nós devemos descobrir qual é a vontade de Deus na nossa vida. Além de sermos servos de Deus, nós somos chamados, já estamos na igreja de Deus, fazemos parte do reino de Deus, mas como devemos servir a Deus? Como devemos ser usados por Deus? E nós devemos nos colocar, irmãos, para fazer segundo o dom que Ele nos deu. E aquilo que foi proposto a Simeão, irmãos, foi ver com seus olhos. E ele diz, porque os meus olhos já viram a salvação. Os meus olhos viram a salvação. Os meus olhos viram a salvação de Deus para todo aquele que crê. Ele viu e ele encontrou a paz. Mas também, irmãos, Cristo, como a luz que dissipa a cegueira do mundo. Cristo, irmãos, não é luz somente para mim. Deus é luz para o mundo. E a luz de Cristo deve brilhar para que o mundo veja. E diz assim, irmãos, no verso 31 e 32, a qual preparaste diante de todos os povos luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E agora ele mostra, irmãos, a revelação do plano de Deus, que o plano de Deus não era somente aquele povo que rejeitou a Deus, mas Deus vai pregar o seu amor para todo aquele que crê, para toda a humanidade, para os gentios, para aqueles que estão perdidos. E agora, irmãos, ele é usado para revelar algo que Deus iria fazer. Que Deus quer salvar, Deus quer alcançar aquele que está perdido. Deus quer alcançar, irmãos, não somente as pessoas que estão nessa congregação. Deus quer alcançar, irmãos, a Mangaba. Muitos são eleitos de Deus, que vão ouvir a voz de Deus, mas como ouvirão se não há quem pregue? Nós devemos ser luz de Deus para anunciar as boas novas de Deus, mas se não estivermos bem com Deus, como vamos anunciar as boas novas de Deus? Se não conseguimos encontrar paz, como vamos, irmão, ser luz de Deus que vai revelar que Deus é paz? Como vamos ensinar os nossos filhos se nós não ensinamos a nós mesmos? Primeiro temos que buscar a cura e depois anunciar a cura de Deus. Eu preciso encontrar o amor de Deus. Eu preciso que Deus esteja não somente em palavras na minha vida, mas dentro do meu coração, para que esse amor, o amor de Cristo exale e eu possa ensinar isso para os meus filhos, para aqueles que Deus colocar no meu caminho, para os meus amigos, para as pessoas que Deus confiou, que eu pregue o Evangelho. Deus não depende de nós, mas Deus quer usar, irmãos, Deus quer nos usar. E o Natal, o verdadeiro Natal, tem que ser pregado, anunciado, porque o mundo vai continuar crendo, irmãos, que é isso que eles estão vivendo, que é vida, mas não é vida, isso é morte. Se nós não encontrarmos o verdadeiro Natal, se nós não encontrarmos a verdadeira esperança, se nós não encontrarmos a Cristo, irmãos, eles continuarão perdidos. Jesus, irmãos, é a luz para os gentios, para todas as nações. Ele é a salvação preparada diante da face de todos os povos. É isso que diz Isaías 52:10, diz assim, o Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Os confins da terra. Deus chama, irmãos, uns para saírem da sua terra e ir para outros lugares para pregar. Mas aonde nós moramos também tem que ser anunciado o reino de Deus. Você tem que ser luz aonde você está, ou aonde Deus lhe enviar. E também, irmãos, o sinal de contradição e julgamento dos corações. Também um sinal de contradição. Observe que ele não falou que Deus era somente para os gentios, mas ele falou, verso 33,
Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos de Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Então, irmãos, um objeto de contradição. Ou seja, não podemos separar, irmãos, a manjedoura da cruz. Foi plano de Deus que o menino nascesse e que ele fosse morto pelos nossos pecados. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós. Ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou. Foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo deu. Ou seja, muitos irmãos serão confundidos, muitos irmãos se escandalizarão com Cristo, porque não conseguiriam entender o plano de Deus, não conseguirão ver a vontade de Deus se manifestada naquele que nasceu em berço humilde, que não pregava o domínio, mas pregava o amor, o perdão. Essas coisas também devem habitar os nossos corações. Perdoar, orar pelos nossos inimigos, buscar, irmãos, sempre a paz, dependendo de nós. E nós devemos fazer isso. Irmãos, nós devemos também lutar contra a nossa própria vontade, contra os nossos próprios pecados, contra os próprios desejos do nosso coração. Não é porque somos crentes que os desejos do coração, da carne, cessaram. Nós continuamos, irmãos, e devemos combater um combate e lutar, irmãos, para mortificar a vontade da nossa carne. É uma luta constante. É uma luta constante para que nós possamos buscar, irmãos, a santidade e nos aproximarmos de Deus e satisfazermos a vontade do nosso Deus. Isso, irmãos, todas essas coisas é comemorar o verdadeiro Natal, na certeza de que Deus é a luz que nasceu e a luz que veio ao mundo para salvar. Isaías 8,14 diz assim: ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, laço e rede aos moradores de Jerusalém. Hebreus 4,12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando Jesus veio, ele conseguia discernir o coração daquelas pessoas que se diziam religiosas, mas que não tinham Deus, que diziam que estavam perto, mas no coração estava longe de Deus, e eles estavam precisando, irmãos, se aproximar de Deus. Nós também precisamos, irmãos, nos aproximarmos de Deus. Nós precisamos, irmãos, buscar verdadeiramente Deus de todo o nosso coração. Devemos buscar esse Natal, irmãos, não o Natal que o mundo prega, mas a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nasceu. Nós não sabemos, irmãos, o dia exato, mas sabemos, irmãos, quem Ele é, o Salvador do mundo. Ele é a luz da nossa vida, e devemos buscar de todo o coração. 10 aplicações, irmãos, para que Deus Ele fale aos nossos corações nessa noite. Valorize a pessoa de Jesus Cristo acima dos seus dons. Não busca Jesus apenas pelo alívio dos problemas terrenos ou prosperidade. Busque porque Ele é em si mesmo a satisfação suprema da sua alma. Busque satisfação em Deus. Busque, irmãos, que a sua alma seja cheia de Deus. Mantenha um foco no eterno e no soberano. Busque, irmãos, a Deus, Ele seja o seu foco. Diante da sua ansiedade que tem no mundo, nós passamos muita coisa nesse mundo, ficamos ansiosos para resolver as coisas. Mas diante de tudo isso, nós não podemos esquecer de Deus. Ele está em primeiro lugar. Ele deve ter as primícias. Abrace Cristo. Abrace as ordenanças de Cristo. Cresça no conhecimento íntimo com Deus. Renda-se à soberania de Deus nos invernos da sua vida. Se você está em um tempo de aflição, aceite-o como cruz. Aceite que Cristo permitiu que você esteja passando por isso. Confiando em Deus, que é o sol da sua justiça.
e que Ele brilhará no seu coração, na sua vida. Ele fará você resistir, você passar pelo caminho, né, que muitas vezes é difícil, mas você vai passar no poder de Deus, né? Busque essa esperança. Não depende de mim que estou pregando, não depende da sua própria força, mas depende de Deus. Ele, irmãos, é a sua força. Deixe que a palavra seja espada para a sua alma. Seja honesto, seja humilde. Permita que Jesus revele os seus pecados ocultos para que você receba a purificação, né, no sangue de Cristo Jesus. É preciso arrependimento. Para que haja mudança de vida, é preciso de arrependimento. É preciso buscar. É preciso abaixar a cabeça e pedir misericórdia. É preciso querer essa vida, irmãos. Viva como um filho de Deus, né? Abandone, a hipocrisia, abandone tudo que lhe separa de Deus. Defina, irmãos, aquilo que você quer e faça a vontade de Deus. E que os seus dias, irmãos, estejam repletos da graça do nosso poderoso Deus. Amém? Vamos orar a Deus, pedir Ele a misericórdia e que Ele aplique a palavra dEle nos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Santo e poderoso Deus, a Tua igreja ora, meu Pai, nessa hora, meu Pai. Tu, meu Pai, está aqui, meu Pai, no meio dessa congregação, meu Pai. Oh Deus, o Senhor, meu Pai, pode falar a cada um de nós essa noite. Se o buscarmos, ó Pai, verdadeiramente, ó Pai, com os nossos corações atentos, ó Deus, e desejosos de ouvir, Deus, a Sua vontade, o Senhor, meu Pai, revelará, ó Deus, qual é a Tua vontade. Mas a Tua palavra, meu Pai, nos diz que devemos buscar a Ti de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, ó Deus, e se verdadeiramente buscarmos ao Senhor, o Senhor falará conosco. Que devemos, ó Pai, abandonar o mundo e as coisas que tem nesse mundo, e não amar as coisas desse mundo, mas amar ao Senhor, meu Pai, a Sua justiça. O Senhor, meu Pai, diz que devemos ser luz aonde estivermos, ó Deus. Ó Deus, e não devemos, ó Pai, estar ansiosos e que a ansiedade domine nosso coração, mas que confiemos que o Senhor é dono de todas as coisas e no momento certo, no momento de Deus, Ele fará todas as coisas. Pai, coloca a esperança em nossos corações, coloca a esperança no coração, meu Pai, dos Teus servos que ouvem, ó Pai, nessa noite a Tua palavra, Senhor, que eles sejam, meu Pai, ó Deus, fortalecidos do Senhor, fortalece o Espírito, ó Pai, do Teu povo, da Tua igreja. Esse ano, meu Pai, está findando, mas vai nascer um novo ano, ó Pai, com novas perspectivas de vida. O Senhor, meu Pai, tem planos para esse ano que vai nascer, que, ó Deus, o Senhor brilha, ó Pai, nesse ano que vai nascer, com a Tua graça em nossas vidas, ó Pai, que não venhamos a parar, meu Pai, de buscar, de crer, ó Deus, de ser um servo do Senhor aonde estivermos, ó Deus, mas que venhamos a buscar verdadeiramente o Senhor e a servir ao Senhor nesse ano que vai nascer, meu Pai. Que haja, meu Pai, uma busca verdadeira em nosso coração. Nos ajuda, meu Pai, a fugir da aparência do mal e assim fazer a Tua vontade. Tu és o nosso verdadeiro Natal, meu Pai. Ó Deus, traz esperança a cada um de nós, ó Pai. Eu te peço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos traga paz e contentamento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.